Olá a todos e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Dinheiro em Ordem, o podcast que te ajuda a pôr as contas em dia sem complicações. Eu sou a Carolina Martins e hoje temos um tema que, honestamente, devia ser disciplina obrigatória na escola: como organizar as finanças pessoais cá em Portugal. E para nos ajudar a descomplicar tudo isto, temos connosco, como sempre, o nosso especialista em finanças, o Ricardo Almeida. Ricardo, tudo bem? Tudo ótimo, Carolina, e concordo a 100% contigo. Devia mesmo ser matéria obrigatória. A literacia financeira em Portugal ainda está muito aquém do desejável. Segundo dados do Banco de Portugal, uma grande parte dos portugueses ainda tem dificuldade em conceitos financeiros básicos. Portanto, este episódio vai ser muito útil para muita gente. Perfeito. Então vamos começar pelo início, pelo básico mesmo. Ricardo, quando alguém me diz quero organizar as minhas finanças, mas não sei por onde começar, qual é o primeiro passo? O primeiro passo, e isto pode parecer simples demais, é saber exatamente quanto se ganha e quanto se gasta. Parece óbvio, não é? Mas a verdade é que a maioria das pessoas em Portugal não tem uma noção clara dos seus gastos mensais. Sabem o valor do ordenado, claro, mas não sabem para onde vai o dinheiro ao longo do mês. Portanto, o passo número 1 é fazer um registro completo, durante pelo menos um mês, de todas as receitas e todas as despesas. Tudo, desde a renda da casa ou a prestação do crédito de habitação, até ao café que se toma de manhã. E como é que as pessoas podem fazer esse registro? Há alguma ferramenta que recomendes? Há várias opções. Para quem gosta de tecnologia, existem aplicações muito boas. Em Portugal temos, por exemplo, o Boomsy, que é uma aplicação portuguesa pensada para a realidade fiscal do nosso país. Depois há outras internacionais, como o YNAB ou até o simples Google Sheets. Mas, sinceramente, Carolina, até uma folha de papel e uma caneta servem. O importante não é a ferramenta, é o hábito. O que interessa é que no final do mês a pessoa olhe para aquele registro e consiga ver claramente: eu ganhei X e gastei Y. Isso faz todo o sentido. E depois de ter esse retrato, essa fotografia das finanças, o que é que se faz a seguir? Aí entramos no segundo passo, que é categorizar as despesas. Ou seja, agrupar os gastos por tipo. Normalmente eu recomendo dividir em 3 grandes categorias. Primeiro, despesas fixas e essenciais. Renda ou prestação da casa, água, luz, gás, telecomunicações, seguros obrigatórios, transportes para o trabalho, alimentação básica. Segundo, despesas variáveis. Roupa, lazer, jantares fora, subscrições de streaming, ginásio. Terceiro, despesas pontuais ou anuais, como o IMI, o IUC do carro, o seguro automóvel, revisões do carro, material escolar dos filhos. E atenção a estas últimas, Carolina, porque muita gente esquece delas e depois, quando chega a altura de pagar, é um rombo no orçamento. Ah, o IMI! Eu lembro-me de, no primeiro ano em que comprei casa, ter levado um susto enorme quando chegou aquela carta. É muito comum e é exatamente por isso que devemos provisionar essas despesas. Se o teu IMI anual é, por exemplo, 400 euros e podes pagar em 2 prestações, em abril e novembro, o ideal é pôres de lado cerca de 34 euros por mês. Assim, quando chegar à altura, o dinheiro já lá está, sem sustos, sem stress. Muito inteligente. Agora, Ricardo, já temos o registro, já temos as categorias e agora, fala-nos do famoso orçamento. Sim, o terceiro passo é criar um orçamento mensal. E aqui eu gosto muito de recomendar uma regra simples, especialmente para quem está a começar. A regra dos 50, 30, 20. É fácil de memorizar e de aplicar. Funciona assim: 50% do rendimento líquido vai para necessidades essenciais: habitação, alimentação, os transportes, as contas básicas. 30% vai para desejos e estilo de vida: jantares fora, hobbies, compras não essenciais. E 20% vai para poupança e pagamento de dívidas. Ok, em teoria parece ótimo, mas vamos ser realistas, Ricardo. O salário médio em Portugal anda à volta dos 1.100, 1.200 euros líquidos e com o custo de vida a subir como tem subido, especialmente nas grandes cidades, 50% para despesas essenciais chega? A renda de uma casa em Lisboa, no Porto, já come praticamente tudo isso. Excelente ponto, Carolina, e é uma realidade que não podemos ignorar. Tens toda a razão. Em Lisboa e no Porto, as rendas dispararam e muitas famílias gastam 40% ou até 50% do rendimento só em habitação, o que é manifestamente excessivo. Nestes casos, a regra 50-30-20 tem de ser adaptada. Pode ser um 60-20-20 ou até um 70-10-10, dependendo da situação.
O importante é que haja sempre, e eu sublinho sempre, uma percentagem, por mais pequena que seja, dedicada à poupança. Mesmo que sejam 5% ou 10%, o hábito de poupar é mais importante do que o valor em si, especialmente no início. E já que falas em poupança, isso leva-nos a outro tema importante, o fundo de emergência. Explica-nos o que é e por que é tão importante. O fundo de emergência é, na minha opinião, a base de qualquer plano financeiro saudável. É um montante de dinheiro que tu guardas para imprevistos, perda de emprego, uma avaria no carro, um problema de saúde, uma reparação urgente em casa. A recomendação clássica é ter guardado o equivalente a 3 a 6 meses de despesas essenciais. Se as tuas despesas fixas mensais são, por exemplo, 800 euros, então o teu fundo de emergência ideal seria entre 2.400 e 4.800 euros. Isso é muito dinheiro para muita gente, Ricardo. Não desanima logo à partida? Pode parecer assustador, sim, mas a chave é pensar nisto como um objetivo de médio prazo, não de curto prazo. Começa com o objetivo de ter um mês de despesas guardado, depois 2, e assim sucessivamente. E este dinheiro deve estar numa conta à parte, acessível, mas separada do dinheiro do dia-a-dia. Uma conta poupança num banco, pode ser até num banco diferente do principal, para reduzir a tentação de lhe tocar. Em Portugal há várias opções, contas poupança nos bancos tradicionais, nos bancos digitais como o Bankinter, o Open Bank, o Trade Republic. Há que comparar as taxas de juro e as condições. E por falar em bancos e em produtos financeiros, queria falar de um assunto que causa muita confusão: os certificados de aforro e os certificados do Tesouro. Pode-se explicar de forma simples o que são? Claro, são produtos de poupança emitidos pelo Estado português. Ou seja, quando subscreves certificados de aforro ou certificados do Tesouro, estás essencialmente a emprestar dinheiro ao Estado e ele paga-te juros por isso. São considerados dos investimentos mais seguros que existem em Portugal, porque têm a garantia do Estado. Os certificados de aforro, por exemplo, têm uma taxa de juro variável indexada à Euribor a 3 meses, com um mínimo garantido. São subscritos no site do IGCP, o Instituto de Gestão do Crédito Público, ou nos balcões dos CTT. Podes começar com um mínimo de 100 euros e ir até 250 mil euros. Os certificados do Tesouro Poupança Crescimento, ou CTPC, têm uma taxa fixa que vai aumentando ao longo dos anos, daí o nome Crescimento, e têm um prazo de 7 anos. Ambos são excelentes opções para quem quer uma poupança segura, com capital garantido, sem a volatilidade dos mercados financeiros. Ótimo. Agora, mudando um bocadinho de assunto, quero falar sobre um lado mais prático do dia-a-dia. Que dicas dás para reduzir despesas mensais? Coisas concretas que as pessoas possam fazer já amanhã. Boa, vou dar várias dicas muito práticas. Primeira, rever os contratos de telecomunicações, energia e seguros. Em Portugal há uma tendência enorme de manter o mesmo contrato durante anos sem negociar, e as operadoras e seguradoras sabem disso. Pelo menos uma vez por ano, liga para o teu fornecedor de internet, de eletricidade, de gás e negocia. Ou então usa comparadores online, como o comparamais.pt ou o comparajá.pt, para ver se há ofertas melhores. Muitas vezes, uma simples chamada para a linha de retenção de clientes pode poupar-te 10, 15, 20 euros por mês. Eu fiz isso com o meu seguro automóvel no ano passado e poupei quase 150 euros. Aí está. E a segunda dica: olhar para as subscrições mensais. Netflix, Spotify, ginásio, revistas, aplicações, tudo somado às vezes são 50, 60, 70 euros por mês que nem damos por eles. Faz uma auditoria. Usas mesmo todos esses serviços? Precisas do plano premium ou o básico chega? Terceira dica: planear as refeições e fazer uma lista de compras antes de ir ao supermercado. Parece simples, mas reduz drasticamente o desperdício alimentar e as compras por impulso. E aproveitar os folhetos de promoções. O Pingo Doce, o Continente, o Lidl, todos têm aplicações com cupons e descontos. Quarta dica: usar transportes públicos sempre que possível. Em Lisboa e no Porto, com os passos metropolitanos a 30 ou 40 euros por mês, é muito mais barato do que manter um carro. E nas áreas metropolitanas é uma poupança brutal. Se uma pessoa gastar 200 a 300 euros por mês num carro, entre combustível, seguro, manutenção e estacionamento, trocar para um passe a 40 euros é uma diferença enorme. Sim, o passe navegante em Lisboa foi uma revolução nesse sentido. Agora, Ricardo, quero tocar num assunto que é um bocadinho tabu, mas que é muito importante: as dívidas. Muitos portugueses têm créditos ao consumo, cartões de crédito com saldos em dívida. Como é que se lida com isso? Este é um tema crucial.
Portugal tem historicamente uma cultura de crédito muito forte e muita gente recorre a créditos pessoais ou ao cartão de crédito para cobrir despesas do dia a dia, o que é um sinal de alerta enorme. A primeira coisa a fazer é alistar todas as dívidas, montante em dívida, taxa de juro e prestação mensal de cada uma. Depois, há duas estratégias populares para as pagar. O método Avalanche, em que priorizas a dívida com a taxa de juro mais alta, normalmente o cartão de crédito, que em Portugal pode ter taxas de 15% a 20% ou mais, e vais pagando o máximo possível nessa dívida, enquanto pagas o mínimo nas outras. O método Bola de Neve, em que começas pela dívida mais pequena, independentemente da taxa de juro. A vantagem psicológica é que vais eliminando dívidas rapidamente, e isso dá-te motivação para continuar. E há outra opção muito relevante em Portugal, o crédito consolidado. Se tens vários créditos, podes juntá-los todos num único crédito, normalmente com uma taxa de juro mais baixa e uma prestação mensal inferior. Bancos como o CTLM, o Cofidis ou até os bancos tradicionais oferecem este serviço. Mas atenção, isto não resolve o problema de fundo. Se não mudares os hábitos de consumo, acabas por voltar a endividar-te. E o que dizes sobre o crédito habitação, que é provavelmente a maior dívida da maioria dos portugueses? Há alguma forma de otimizar? Sim, sem dúvida. Com a subida das taxas de juro nos últimos anos, muitos portugueses viram as suas prestações da casa subir significativamente, especialmente quem tem taxa variável indexada à Euribor. Aqui há algumas coisas a fazer. Primeiro, rever o spread com o banco. Se já passaram alguns anos desde que contrataste o crédito, podes ter margem para negociar um spread mais baixo, especialmente se a tua situação financeira melhorou ou se tens outros produtos no mesmo banco. Segundo, considerar a transferência do crédito para outro banco. Em Portugal, a lei facilita este processo e os bancos competem entre si para captar clientes. Uma redução de 0,2% ou 0,3% no spread pode significar dezenas de euros a menos por mês. Terceiro, ponderar a mudança de taxa variável para taxa fixa ou taxa mista, dependendo do contexto das taxas de juro. Neste momento, com a Euribor a dar sinais de descida, pode ser interessante manter-se na variável, mas cada caso é um caso. E quarto, se tiveres capacidade, fazer amortizações antecipadas. Desde 2023, o governo português reduziu temporariamente a comissão de amortização antecipada para zero em créditos de taxa variável. Cada euro que amortizas antecipadamente é um euro sobre o qual não pagas mais juros. Muito bem. Agora vamos falar de outro tema que gera muitas dúvidas: os impostos e benefícios fiscais. O que é que as pessoas devem saber para maximizar as suas finanças no contexto fiscal português? O IRS, o bichinho de 7 cabeças de muitos portugueses. Mas olha, há formas simples de otimizar a situação fiscal. Primeiro, pedir sempre fatura com o número de contribuinte. Em Portugal temos o sistema do e-fatura, que é fantástico quando bem utilizado. As despesas de saúde, educação, habitação, lares, reparação de automóveis e motociclos, restauração, cabeleireiros, alojamento e passes de transporte público dão direito a deduções no IRS. Basta pedir a fatura com NIF e verificar regularmente no portal e-fatura se está tudo correto. Segundo, para quem tem PPR, Planos Poupança Reforma, há benefícios fiscais significativos. Podes deduzir 20% do valor investido num PPR até um máximo que varia consoante a idade. 400 euros de dedução para quem tem menos de 35 anos, 350 euros entre 35 e 50 anos e 300 euros acima dos 50. Isto significa que, investindo 2.000 euros por ano num PPR, podes recuperar até 400 euros no IRS. É dinheiro grátis que muita gente deixa em cima da mesa. E há outra opção muito relevante em Portugal, o crédito consolidado. Se tens vários créditos, podes juntá-los todos num único crédito, normalmente com uma taxa de juro mais baixa e uma prestação mensal inferior. Bancos como o CTLM, o Cofidis ou até os bancos tradicionais oferecem este serviço. Mas atenção, isto não resolve o problema de fundo. Se não mudares os hábitos de consumo, acabas por voltar a endividar-te. Os PPRs são um tema que dá um episódio inteiro, não é? Facilmente. E é um tema que tem tido muita evolução. Hoje em dia há PPRs sob a forma de seguros e PPRs sob a forma de fundos de investimento. Os segundos, como o PPR Save and Grow da Casa de Investimentos, o PPR SGF Stoic ou o PPR Optimize, tendem a ter comissões mais baixas e, a longo prazo, rentabilidades potencialmente superiores. Mas claro, isso é matéria para outro dia.
Prometido então. Agora, para irmos encerrando, Ricardo, queria pedir-te que fizesses um resumo, um passo a passo simplificado para alguém que nos está a ouvir e que quer começar hoje a organizar as finanças. Com todo o gosto. Aqui vai o plano de ação em 7 passos. Passo 1. Faz um raio-x financeiro. Anota todos os rendimentos e todas as despesas durante um mês completo. Passo 2. Categoriza as despesas em essenciais, variáveis e pontuais. Passo 3. Cria um orçamento mensal realista. Usa a regra 50-30-20 como ponto de partida e ajusta à tua realidade. Passo 4. Constrói um fundo de emergência. Começa com um mês de despesas como objetivo inicial. Passo 5. Elimina dívidas de juros altos. Cartões de crédito e créditos ao consumo são prioridade. Passo 6. Otimiza as despesas fixas. Renegocia contratos, elimina subscrições desnecessárias, pede faturas com NIF. Passo 7. Começa a investir para o futuro, nem que seja com 50 euros por mês num PPR ou em certificados de aforros. O importante é começar. E acrescento, automatiza o máximo possível. Configura transferências automáticas no dia em que Recebes o ordenado. uma para uma conta poupança, outra para o fundo de emergência, outra para o PPR. Se o dinheiro sai logo, não tens a tentação de gastá-lo. Isso é brilhante. A automatização muda tudo. Ricardo, muito obrigada por todas estas dicas. Foi uma verdadeira aula de finanças pessoais aplicada à realidade portuguesa. Obrigado eu, Carolina, e a todos os que nos estão a ouvir, lembrem-se que organizar as finanças não é sobre ser avarento ou deixar de viver. É sobre fazer escolhas conscientes com o vosso dinheiro para que ele trabalhe a vosso favor e não contra vocês. Pequenos passos, dados com consistência, fazem uma diferença enorme ao longo prazo. Palavras sábias para terminar. Muito bem, pessoal. Esperamos que este episódio vos tenha sido útil. Se gostaram, partilhem com alguém que precisava de ouvir isto. Deixem-nos os vossos comentários e perguntas, porque adoramos saber o que querem ouvir nos próximos episódios. Até à próxima! Até à próxima e boas finanças!